Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete Jaqueline e hoje o tema da nossa aula é progressão textual. Professor, o que é isso, progressão? Bem, vamos começar a pensar aqui sobre essa palavra. O que é progressão? Está associado a progresso, progredir, avanço. Tá, não estou falando de avanços sociais. Estou falando de avanços de desenvolvimento e de progresso do texto. Bem, então é uma pergunta natural. O que é progressão textual? Olha aí na sua telinha. Ao escrever um texto, é importante organizar seus parágrafos de uma maneira lógica, clara, bem amarrada. Nesse sentido, a progressão textual ela é imprescindível, pois ela possibilita a relação entre cada um dos parágrafos anteriores àqueles que ainda serão lidos. Então vejam a importância da progressão do texto. Ainda, olha só, no processo de organização de uma sequência de ideias, cada parágrafo precisa ser estruturado de uma maneira que dialogue com o parágrafo escrito anteriormente, para trazer então continuidade à ideia que está sendo desenvolvida. Também é importante atentar-se aos parágrafos seguintes, para que cada um desses parágrafos no texto articule-se um ao outro num processo progressivo, um processo de cadeias, seguindo então lógica em relação ao que foi e ainda não dito. Então, desse modo, a progressão colabora para que o texto ele faça sentido para quem o leia. Então, vejam a importância de você cuidar desse elemento na hora de construir os seus textos. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas orientações em relação à progressão do texto. Vejam só, ao produzir um texto, o autor constrói uma linha de raciocínio que deverá ter suas ideias organizadas, distribuídas ao longo dos parágrafos. Essas ideias, elas são amarradas por alguns termos que promovem a articulação dos parágrafos. Esses elementos, esses termos da língua, eles então colaboram para ter coerência e coesão entre as partes do texto. A coesão, ela diz respeito à ligação entre as palavras e frases que interligam as partes de um texto. Já a coerência, ela diz respeito à ligação lógica das ideias, a amarração entre elas para a progressão dos sentidos. E aí você percebe que uma interfere na outra. A coerência, ela está intimamente ligada à coesão, porque se você articula no seu texto um elemento, um termo inadequado, isso vai prejudicar também o sentido do texto, não é verdade? Além disso, há uma série de recursos então da língua que colaboram para a construção da coerência e coesão e, respectivamente, para ter um texto com sentido completo, sem quebras de sentido, promovendo então a sua progressão. E é por isso que eu então vou trazer alguns exemplos de alguns termos que nós podemos usar para então fortalecer esse processo de escrita. Vamos lá. O primeiro deles é a conjunção. Professor, o que são conjunções? Conjunções, elas são elementos que são utilizados na oração, fazendo com que elas se articulem e até mesmo os termos dentro de uma oração possam se articular. Existem diversas conjunções. Vale a pena, então, você estudar um pouquinho sobre isso depois. Olha só aqui um exemplo utilizando uma conjunção. Bem, a política e a economia se complementam, mas não da mesma forma. Observe que nesse exemplo, o termo mas, a conjunção mas, expressa uma ideia de oposição. Na primeira parte, ou seja, antes da vírgula aí nessa oração, nós temos uma ideia sendo construída e a conjunção mas está trazendo essa relação de oposição na frase, amarrando as duas ideias.
Veja outro exemplo. A nota da avaliação não ficou disponível, pois os cálculos ainda não foram concluídos. Esse segundo exemplo, diferente do primeiro, não está trazendo uma oposição da ideia, pelo contrário, está explicando, justificando por que a nota da avaliação não ficou disponível. Então, o termo pois, ele está fazendo com que a ideia ela tenha uma progressão. Bem, vamos agora observar uma outra classe gramatical, que é a classe dos advérbios, que também podem colaborar para a construção de um texto coeso e coerente. Veja só, então. O advérbio, ele acompanha o verbo, o adjetivo e até mesmo outros adjetivos. E ele também pode se manifestar por meio de locuções adverbiais. Ou seja, quando eu tenho dois advérbios construindo a ideia de um. Ou dois elementos construindo a ideia de um advérbio. Vejam só esse exemplo. Se refere a uma proposta de intervenção de uma redação com o tema o papel da mulher na sociedade. Vejam só esses elementos aí identificados na cor vermelha. São advérbios que estão organizando as propostas e estabelecendo uma ordem, fazendo então com que o texto também tenha progressão e as ideias estejam amarradas umas às outras, estabelecendo uma ordem de apresentação. Eu vou ler e quero que você acompanhe comigo. Olha aí na sua tela. Para refletir a respeito do papel da mulher na sociedade, primeiramente, é aconselhável que, na escola, sejam realizados debates sobre obras literárias que reflitam acerca dessa temática. Em seguida, o poder público deve criar e fiscalizar a execução de medidas que fiscalizem a desigualdade de salários entre homens e mulheres nas empresas. Por fim, a mídia pode veicular informações sobre a importância de uma sociedade igualitária por meio de campanhas televisivas. Nós temos aqui algumas outras situações em que o advérbio se faz presente, mas eu quis destacar essas três para mostrar a você a progressão por meio dessa ordenação dos argumentos aí, ou melhor dizendo, das propostas de intervenção. Continuando, eu trago agora os pronomes. O pronome é aquela classe gramatical que comumente substitui um nome, um termo, até mesmo uma ideia na oração, no texto como um todo. E é muito importante o emprego dos pronomes para ir retomando esses elementos e evitar a repetição de termos dentro do seu texto. E também amarrar uma parte do texto à outra, também colaborando para a progressão, para o desenvolvimento do texto. Vamos então ao exemplo. As pesquisadoras Luana e Paula estão realizando um estudo com o título A eficácia da vacina contra a Covid-19. Elas já estão na fase de testes deste estudo e pretendem divulgá-lo assim que concluí-lo. Eu grifei aí, aliás, além de grifar, eu ainda marquei de vermelho as palavras que estão se referindo a outros termos, portanto, são pronomes. Observem aí, elas. O termo elas está se referindo a quem? Com certeza, as pesquisadoras Luana e Paula. Ou seja, nós não precisaríamos repetir as pesquisadoras Luana e Paula na segunda sentença desse parágrafo. Então, o elas está retomando e evitando a repetição. Vejam só, deste estudo. Qual estudo? Então, o termo deste, amarrado aí em seguida a palavra estudo, estão retomando a eficácia da vacina contra a Covid-19, que é o título do estudo.
E observem aí as palavras divulgá-lo, concluí-lo. Então, o lo, associado a esses dois verbos, estão relacionados ao estudo. Então, quando elas concluírem o estudo, irão divulgar o estudo. Observe que, se ao invés de lo usasse estudo, essa palavra não ficaria aparecendo várias vezes no texto, e isso não seria legal para a progressão dele, nem mesmo para a organização das ideias com tanta repetição. Então, é uma estratégia aí na hora de escrever. As figuras de linguagem, elas também são amplamente utilizadas para tratar da progressão do texto. Uma delas é a elipse. Nome talvez novo para você, né? Mas essa figura de linguagem consiste na omissão de um enunciado, e esse termo, por mais que ele não esteja escrito na sentença, ele pode ser subentendido no contexto. Observem aí o exemplo. Ele fez isso e eu. Você é muito corajoso. Eu fiz o quê? Eu acabei dizendo. Eu disse que ele era muito corajoso. Só que eu retirei essa palavra. Pelo contexto, é possível compreender que foi uma fala. Então, poderíamos escrever essa sentença como: ele fez isso e eu disse, você é muito corajoso. Então, com a retirada, com a elipse do verbo disse, né, temos aqui uma elisão. Temos também uma outra figura, que é a zeugma. Essa figura consiste na omissão de um termo que já apareceu antes naquele enunciado, diferente da elipse. Vejam só, Maria gosta de vôlei. Pedro, basquete. Pedro, o que basquete? Está implícito que ele gosta. E a palavra gosta, ela já apareceu antes. Dessa forma, essa figura de linguagem ajuda a evitar a repetição de termos no texto. Vejam os dois próximos exemplos em que nós usamos o verbo gosta nas duas situações. Olha aí. Maria gosta de vôlei. Pedro gosta de basquete. Ou então, Maria gosta de vôlei e Pedro gosta de basquete. Vocês viram que com a omissão do termo gosta, do verbo gosta, no primeiro exemplo, nós também conseguimos compreender a ideia? Essa é uma outra possibilidade. Vamos falar agora também do paralelismo. Nome grande, talvez novo para vocês, mas vamos então ler um pouquinho a respeito desse termo. Para dar valor de igualdade semântica, ou seja, de sentido, na construção de alguma oração, podemos utilizar então o paralelismo. E há uma forma que é chamada de paralelismo sintético, em que existe a ligação entre as funções sintáticas ou morfológicas dos elementos da oração. Professor, pelo amor de Deus, isso parece ser difícil. Olha só esse exemplo que prático. O que espero das férias de julho? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Bem, nesse exemplo aqui nós não temos um paralelismo sintático. Por quê? Vou te explicar. Vejam só, logo após os dois pontos de o que eu espero das férias, o produtor vai listar o que ele deseja. Observe que ele usa o vocábulo viagens e praia, que são substantivos. Então, ele está trazendo aqui uma regularidade de palavra, de mesma classe gramatical, substantivos. Mas, em seguida, usa um verbo, o verbo visitar. E visitar e retoma substantivos, lugares. Então, há uma quebra de paralelismo por conta disso. A sentença estaria, nesse sentido, seguindo a ordem dos paralelos, se
não tivesse o verbo visitar. Veja aí como ficaria. O que espero das férias de julho? Viagens, praia e lugares diferentes. Agora sim, eu tenho a mesma classe gramatical. Praia, viagens e lugares. Substantivos. Vejam agora o paralelismo semântico. É quando eu tenho as ideias, então semântica fala de sentido, de ideia. Então, quando eu tenho elas correspondendo umas às outras ali no mesmo discurso que está sendo apresentado na frase. Observe aqui um exemplo sem paralelismo e outro com paralelismo. O primeiro, sem. Ora faz os deveres, mas não faz tudo. E agora vejam como essa sentença pode se apresentar com paralelismo semântico. Ora faz os deveres, ora não faz. Ou seja, essa pessoa que em certos momentos realiza as atividades, em certos momentos não. Então as ideias estão no mesmo campo semântico. Já no primeiro exemplo, traz uma relação de oposição com alternância. O termo ora traz a ideia de alternância e o termo mas traz a ideia de oposição. Portanto, são duas ideias que não estão alinhadas, que não estão em um paralelo. Vejam só quanta coisa vocês viram a respeito da progressão, termos que nós podemos utilizar e articular para promover o desenvolvimento do nosso texto. E que tal, então, você realizar uma atividade no portal Conexão Escola sobre esse tema? Treinar, não é verdade? Pois bem, hoje nós ficamos por aqui e eu encontro vocês em nosso próximo encontro. Tchau, tchau.